Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a tia Juliana, num dia diferente, trazendo para vocês uma aula de português do livrinho do A Prova Brasil, tá certo? Então a gente vai dar continuidade com a lição 7. Vamos começar na página 50. Então pode abrir aí o seu livrinho para a gente poder começar a leitura e a responder as questões, tá bom? Vamos lá para a nossa página 50. Aqui a primeira questão, ou no caso a quarta questão, ela vem com uma pergunta simples. O que Calvin fez? Trouxe até a quadrinha aqui do lado, a história em quadrinho, para a gente poder ver depois. Então, o que Calvin fez? Ele prendeu um arco-íris? Ele pegou uma borboleta? Ou ele prendeu uma pessoa? Vamos lá para o quadrinho para saber. Logo no primeiro quadrinho, a gente já tem a resposta, porque Calvin já chega dizendo: Olha, eu peguei uma borboleta. Então a resposta qual é? Calvin pegou uma borboleta. Então aqui onde tem copia a resposta, nessa linhazinha aqui, você vai copiar exatamente isso. Pegou uma borboleta. E aí, nesse pontinho aqui, ele tem dizendo em qual quadrinho está essa informação. Então, como a gente viu aqui, ó, é logo no primeiro quadrinho. Olha, eu peguei uma borboleta. Então, aqui na frente você vai escrever que foi no primeiro quadrinho. Na quinta questão, a gente tem qual é o nome do tigre com quem Calvin conversa? Una as letras para responder. E aqui ainda tem uma dica: começa com H. Agora, se você nunca viu antes uma história em quadrinho do Calvin e desse amigo tigre dele, como é que você vai saber qual é o nome desse tigre? Tem uma dica também. Quando você vem aqui ó, no quadrinho, lá em cima, a gente sempre vai ter o nome da história em quadrinho. Que nesse caso, o nome da história em quadrinho é justamente o nome dos dois personagens. Primeiro aqui, ó, tá pequenininho, mas no livro vai dar para ver melhor. Aqui tem escrito Calvin, que é o nome do garoto, e depois a gente tem Haroldo, que é então o nome do amigo tigre. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir essas letrinhas aqui para formar o nome Haroldo. Conforme a nossa dica, começa com a letra H, a gente já faz um círculozinho aqui no H, e a gente vai ligar. Então, aqui está Haroldo. Então, depois do H, eu vou colocar a letra A. Vai puxar uma setinha para a letra A. E daqui é Haroldo. Então, do A eu venho para a letrinha R. Do R a gente desce para a letrinha O. Arou. Do O vamos para o L para ficar arou. E vamos terminar com aroudó. Então, do L a gente vem para a letra D. E da letra D a gente vem para a letrinha O. Formando, então, Haroldo. E aí, nesse outro pontinho, que nome você encontrou e você vai escrever que foi Haroldo. Agora, no segundo e último pontinho, escreva o nome das personagens de acordo com a fala de cada uma delas. Então, a gente vai ver qual foi a fala e vai ver quem foi que disse essa fala. Nesse primeiro balãozinho, a gente tem: se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. Quem foi que realizou essa fala? Vamos olhar aqui de novo para a história. Calvin não foi, ó. Calvin falou aqui: Olha, eu peguei uma borboleta. E aqui a gente tem outro balãozinho que está indicando a fala do Haroldo, do tigre. E o que é que ele diz? Se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. Essa foi a primeira fala. Essa foi exatamente a fala que a gente acabou de repetir aqui. Então, esse primeiro balãozinho aqui da questão indica que é uma fala de Haroldo. E o outro balãozinho que tem do lado, olha, eu peguei uma borboleta. Quem foi que pegou a borboleta na história? Foi o garotinho aqui, que é o Calvin, tá bom? É só você escrever aí o nome nos dois espaços nos balões correspondentes. Agora vamos para a próxima página. Aqui na questão 6 a gente tem: pela expressão de Calvin, como você acha que ele estava em cada quadrinho? E a gente vai ter que observar direitinho a expressão do rosto dele em cada um dos quadrinhos. Ligue as colunas, então vamos lá. No primeiro quadrinho, esse aqui. No primeiro quadrinho, será que Calvin estava pensativo, alegre, atento ou decidido? Vamos olhar para cá?
Olha, eu acho que como ele chega falando todo animado, olha, eu peguei uma borboleta. Ele tá até com um esboço aqui de sorriso, né, com a boca bem aberta. Então eu acho que ele estava alegre. Então nesse quadrinho 1, a gente vai ligar para alegre. Agora a gente confere o quadrinho 2. Como será que estava no quadrinho 2? No quadrinho 2, é justamente na hora que o tigre, o Haroldo, ele faz uma certa crítica para o Calvin, porque ele prendeu a borboletinha no pote. E aí, como é que ficou a carinha dele quando ele recebeu essa crítica? Tá com a carinha de primeiro de quem tá atento, né? De quem tá ouvindo aquilo que o amigo tá dizendo. Então eu acho que no quadrinho 2 a gente pode ligar para atento, porque é na hora que ele estava prestando atenção e ouvindo o que tinham para dizer para ele. E aí no quadrinho 3 resta pensativo, que é esse primeiro, ou decidido? Vamos olhar para cá? Esse é o quadrinho 3, é o que a gente começa daqui, né? Lembra que na história de quadrinho a gente vai sempre na linha, aí volta para o começo da outra linha, tá bom? Então o primeiro é esse, depois vem esse aqui, desce para esse primeiro de cá. Então esse é o terceiro quadrinho. Nesse terceiro quadrinho, ó, a cara dele tá meio mais ou menos, tá olhando assim pro pote, é como se ele estivesse pensando naquilo que o Haroldo falou. Então, eu acho que nesse quadrinho 3 a gente pode ligar ele com pensativo, não é? Porque aí, justamente no quadrinho 4, ó, que é esse último aqui, ele tá simplesmente decidido que vai soltar a borboleta. E aí ele abre o potinho e a borboleta vai embora voando, não é? Eu acho que dá pra gente fazer mais ou menos essa associação. Agora vamos para a questão 7. Na questão 7 diz assim: depois de falar com o tigre, o que Calvin faz? Responda com as palavras do quadro. A tia já acabou de dizer. Nesse quadro aqui, 4, o que é que ele faz quando ele lembra? Ele abre o potinho e a borboleta vai embora. Só que aí, como é que a gente responde? A partir das palavrinhas que estão aqui nesse quadro. Aqui a gente tem borboleta, ele, a, solta. Só que tá tudo embaralhado. Desse jeito não faz muito sentido. Então, como é que a gente pode arrumar isso aqui? Ele, borboleta, a solta? Acho que não. Solta ele a borboleta? Também não faz muito sentido não essa frase. E se a gente fizer? E se a gente fizer? Ele solta a borboleta. Ele solta a borboleta. Aí já faz sentido, porque realmente é exatamente o que Calvin faz. Ele abre o potinho, então ele solta a borboleta. Então, primeiro a gente tem ele, depois a gente tem solta, depois a gente tem a e por fim, borboleta. Então, seguindo essa ordem, você vai escrever a frase organizada nessa linha aqui. Você vai escrever exatamente: ele solta a borboleta, tá bom? Agora na questão 8. Releia a história em quadrinhos e numere os acontecimentos na sequência. Então vamos lá. Primeiro quadrinho é o que? É o Calvin chegando, olha, peguei uma borboleta. Então, onde é que a gente vai encontrar essa opção aqui nesses quadros? Nesse primeiro tem Calvin decide libertar a borboleta, não é o primeiro. O tigre faz uma observação sobre o ocorrido, ainda não é o primeiro. Calvin reflete sobre o que fez, ainda não é o primeiro. Calvin conta ao tigre que pegou uma borboleta. Esse é exatamente o primeiro. A gente coloca o 1 aqui no quadrinho, que é quando ele chega dizendo, olha, peguei uma borboleta. Então é esse aí. Depois que ele chega falando que pegou uma borboleta, o que é que acontece? A gente tem a fala do Haroldo, que é justamente essa observação. Ó. Então é isso aqui. O tigre faz uma observação sobre o ocorrido. Então a gente pode colocar aqui o número 2. Depois que ele faz essa observação, vamos para o quadrinho 3. O que é que acontece no quadrinho 3? A gente tem o momento do pensamento do Calvin, da reflexão. Então, é essa opção aqui, ó. Calvin reflete sobre o que fez, justamente sobre aquilo que Haroldo falou para ele. E por fim, sobre o aqui, o número 4, a gente tem que Calvin decide libertar a borboleta, que é justamente o que acontece no final da nossa história. Então a sequência vai ficar essa: 4, 2, 3 e 1. Vamos para a próxima? Aqui nós temos
Copie as duas maiores palavras da conversa de Calvin com o tigre. E aqui o livro já dá duas dicas para a gente. Uma palavra tem 9 letras e a segunda palavra tem 10 letras. Bom, para procurar tá fácil porque a gente só tem duas conversas, dois balões de falas, né? Então, provavelmente vai ter uma palavra num balão e uma palavra em outro balão. Então, vamos olhar aqui primeiro. Olha, eu peguei uma borboleta. Então, olhando para essa fala aqui do Calvin, eu acho que borboleta é a maior palavra. Vamos contar quantas letras tem? A gente tem B, uma, O, duas, R, três, B, quatro, O de novo, 5, L, 6, o E, 7, o T, 8 e com a letrinha A, 9. Então, olha só, bate com essa informação aqui. Então, a palavra com 9 letras vai ser borboleta. E agora com 10 letras? Vamos ler aqui que está na fala do Haroldo. Se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. Eu acho que nessa aqui, qual é a palavra que a gente demora mais tempo falando? Eu acho que é zoológicos. Vamos contar? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o izinho, 8, 9, 10 na mosca. A palavra com 10 letras vai ser zoológicos. Nesse pontinho aqui a gente tem qual vogal aparece mais de uma vez nas duas palavras. Vamos olhar? Aqui de vogal a gente tem a letra O de novo, a letra E e a letra A. Em borboleta, a única letra que se repete é a vogal O. Ok. E em zoológicos, tem mais O do que outra vogal, né, gente? Vogal diferente só tem o I. Então, qual vogal aparece mais de uma vez nas duas palavras é a vogal O. Aí você vai pintar a vogal O. Nesse outro pontinho, leia as palavras. A gente tem borboleta e zoológicos. Em qual delas essa vogal, a vogal O, tem o som aberto em uma de suas ocorrências, ou seja, em uma das suas sílabas? O som mais aberto é que nem quando a gente fala pote, quando a gente fala loja, que a nossa boca chega e abre mais. O som fechado é quando a gente fala ovo, quando a gente fala povo, que chega a nossa boca e fica menorzinha. Então aqui ele está perguntando, leia as palavras, em qual delas essa vogal, a vogal O, tem o som mais aberto. Então é quando a gente fala com a boca mais aberta. Eu falo borboleta com a boca mais aberta, ou eu falo zoológico? Em qual delas, ó? Borboleta, zoológico. Eu acho que é zoológico. Percebe que quando a gente fala o lo, a nossa boca abre mais? E quando a gente fala borboleta, a nossa boca quase não mexe? Então, a resposta que tá aqui é zoológico, tá? Aí você vai escrever aqui zoológicos nesse quadrinho. E por fim, aqui você vai circular o que essa palavra representa. Então, dessas três imagens aqui, qual representa o zoológico? Aí você vai e circula. Para finalizar, na nossa página 53, a gente tem aqui na questão 10. Leia estas palavras. Mais uma vez, ele quer que a gente preste atenção no som das palavras. Aqui a gente tem olha e borboleta. Primeiro pontinho. Como ficou sua boca ao ler a letra O de olha? Então, vê aqui, ó. A primeira imagem do menininho, ele tá com a boca mais aberta, ó. E a outra, ele tá com a boquinha mais fechada, Então, quando a gente fala olha, a nossa boca fica mais aberta ou mais fechada? Olha, fica mais aberta, né, gente? Então, você vai pintar a estrelinha da primeira imagem do menininho. Depois, como ficou a sua boca ao ler as letras O de borboleta? Mais uma vez, a gente tem aqui a imagem da menininha com a boca mais aberta e da menininha com a boca mais fechada. Quando a gente fala borboleta, a nossa boca fica mais aberta ou mais fechada? Borboleta. Fica mais fechada. Então, você vai pintar
a segunda estrelinha da segunda imagem da menininha, tá bom? Então, quando eu digo olha, o som é mais aberto, a boca fica mais aberta, e borboleta, a nossa boca fica mais fechada. Porque o O, ele vai ter esses dois tipos de sons. A letrinha O vai ter o som de O e o som de O. Um é mais aberto e um é mais fechado. Por fim, na questão 11, a gente tem agora um colega, mas a gente vai fazer aqui a gente. Escreva uma fala para Calvin em cada um dos quadrinhos indicados, quadrinho 3 e quadrinho 4, que são justamente os quadrinhos que não tem nenhuma fala. Então, o livro está pedindo para que a gente crie uma fala nesses dois quadrinhos que não tem nenhuma fala. Então, vamos olhar o quadrinho 3. 1, 2, 3. Quadrinho 3 é esse aqui. O quadrinho 3 é o quadrinho da hora do pensamento, da reflexão. Então, o que será que o Calvin pensou nessa hora? Depois que o Haroldo fez essa observação, meio que essa crítica, porque ele prendeu um animalzinho que era para estar livre. Então, o que será que Haroldo pensou? Será que ele deve ter pensado assim: poxa, eu acho que o Haroldo tá certo. Eu acho que foi alguma coisa assim, né? Tipo, caramba, realmente. Então, como é que a gente pode colocar aqui uma resposta? Eu acho que a gente pode colocar assim, ó: poxa, acho que o Haroldo tem razão, não é? É uma boa resposta para colocar nesse quadrinho 3. E aí no quadrinho 4, que é na hora que ele solta a borboleta, o que será que ele deve ter pensado? Ele pode ter pensado várias coisas, eu acho. Pode ter pensado, voa, borboletinha. Ou então, seja livre. Ou até, quem sabe, ele pode ter pedido desculpas, né? Porque já que ele percebeu que tinha feito uma coisa errada quando prendeu ela no potinho, a melhor coisa que ele faz, além de soltar a borboleta, obviamente, é pedir desculpas. Então, acho que uma boa resposta a gente poderia colocar: me desculpe, dona borboleta. E aí, o que vocês acham? Para entender direitinho como a tia explicou as questões, eu espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá certo? Não esqueçam de, quando terminar de responder as questões, tirar aquela fotinho e mandar no grupo para a tia poder avaliar, tá bom? Espero que tenha sido claro, que tenha sido legal para vocês. Um cheiro e até a próxima!